Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui aguardando a nossa convidada de hoje para dar início. A Tayara já está aqui conosco, vamos esperá-la conectar para darmos início à nossa live, para que eu possa fazer as apresentações adequadas. Boa Parece noite, eu, gente, eu sou péssima desse maravilhosa! enquadramento aqui, nada a ver. Mas agora acho que tá dando legal, né? Deixa eu ver se eles Tá conseguem. ótimo! Tá Tá me ouvindo ouvindo bem? bem, Ana? Tô ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô super bem. Que Deixa eu coisa ver se eu consigo. boa! Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje dando início a mais uma live do ciclo de lives aí da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Nosso tema de hoje é a audiência de custódia em tempos de pandemia e a preservação dos direitos fundamentais. A nossa convidada hoje é a doutora Tayara Castelo Branco, uma grande advogada, maravilhosa aqui do estado do Maranhão, um estado também maravilhoso. E antes mesmo de apresentá-la, todo o currículo dela aí, que vocês vão ver que ela vai falar realmente com muita propriedade do assunto de hoje, nos brindando com esse presente. Eu queria agradecer a doutora Thaís Matarassari pelo convite, pela confiança, pelo carinho, a oportunidade também que eu agradeço ao nosso presidente nacional, doutor Elias Matarassá, ao nosso presidente do Rio de Janeiro, doutor Tiago Minagé, que foi quem teve aí a idealização desse ciclo de lives da Abracrim Nacional, que tem muito contribuído para o crescimento da advocacia criminal nesse período de pandemia. Né? A doutora Olívia aí está entrando, mandando já um abraço do Maranhão, doutora, todos muito seu fã. E eu gostaria agora de ler o currículo da nossa participante de hoje, doutora Tayara Castelo Branco, é advogada, ex-consultora em audiência de custódia pelo CNJ e ONU, no Maranhão, no projeto Justiça Presente, doutora e mestre em Ciências Criminais pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com área de concentração em Sistema Penal e Violência e linha de pesquisa em Violência, Crime e Segurança Pública. Especialista em Ciências Criminais pela Faculdade CESUS, que me corrija se eu estiver falando errado, doutora Tayara, professora da graduação Não, e eu não tô conseguindo, pós-graduação na Ana. Tá Universidade falhando aqui Selma. para mim. Falhou? Melhorou? Para mim tá falhando muito. Está falhando Tá para travando. vocês? Não sei se Vocês pro estão pessoal que ouvindo tá. bem? Eu não sei se o pessoal de casa tá me ouvindo bem, mas Preciso que alguém para aí me mim aqui tá informe se está falhando um pouco. falhando. Melhorou? É, agora tá melhor. Eu não sei se a minha Pronto. internet, a sua. Ah, então pode ser que só para Ai, mim. Tá pronto. travando, é. Tá travando de quem, Agora eu tô te doutora ouvindo Olívia? bem. Tá? Agora eu tô. Eu Pronto, vou não terminar ouvi de ler o quase seu nada currículo antes. porque ele é maravilhoso, doutora Tayara, viu? Coordenadora da linha de Imagina. pesquisa em criminologia, comportamento desviante e controle sócios penais, vinculada ao núcleo de estudo em violência e cidadania da Universidade Selma, parecerista da Revista Brasileira de Ciências Criminais, coordenadora regional e de atividades do Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural. Pesquisa sobre ciências criminais de direitos humanos. Bom, vocês estão vendo aí que mais do que ninguém ela está capacitadíssima a nos ajudar, a nos auxiliar a falar um pouco aí sobre o tema de hoje. Doutora Tayara, por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Eu quero, nossa, dizer que é uma alegria estar aqui contigo, né, te conhecendo, ainda que virtualmente, mas eu espero um dia estar na tua terra maravilhosa, que eu adoro, o Rio Grande do Norte. Está com uma mulher nordestina dividindo esse espaço, então acho que a Abracrim Nacional está de parabéns, a Abracrim Mulher também, e já aproveito para agradecer o convite, sempre muito carinhoso, o pessoal da Abracrim, a Olívia, a Thaís, que me convidou. Então é um espaço assim que eu nem esperava compor, né? Sinto humildemente falando, porque a advocacia já não é tanto a minha linha de frente de trabalho, mas eu fico muito feliz assim, de poder, de certa forma, abrir um diálogo, conversar um pouco com o pessoal. Os espaços são excelentes e a gente poder também estar dialogando com o Brasil todo, né? A virtualidade ela nos dá essa
possibilidade, né? E dividir esse espaço com uma mulher nordestina como você, aguerrida, obrigada. Eu vejo que você é da Abracrim Mulher no Rio Grande do Norte, levanta a bandeira. Eu acho um espaço fundamental, sabe? Falo para os meus alunos, Ana Paula, o quanto é difícil a advocacia no Brasil, né? A advocacia criminal, porque muitas das vezes a gente é confundida com o próprio cliente. É verdade. E as ilegalidades, os abusos, os problemas, as negações de direitos também são refletidos para o advogado, né? E essas confusões, elas acontecem, e isso a gente precisa ser resistente. Quando se trata de uma advogada, eu acho que isso piora muito, né? A gente tem um preconceito, um sistema machista, né? A gente tem uma sociedade patriarcal que prevalece e propicia esse tipo de coisa. Então, quando a gente se une, a gente, como minoria, que já não somos mais minorias, né? Quando a gente se une nessa força fantástica que é a força feminina e a gente consegue um espaço para dialogar e conversar sobre diversos assuntos, porque a Abracrim Mulher mostra a força das mulheres, a competência, né? O quanto de mulheres maravilhosas que a gente tem no Brasil todo, advogadas incríveis, e o espaço do ambiente criminal é um espaço que não era dado à mulher, né? É um espaço muito machista, né? Você fazer ciências criminais era impossível, assim, as mulheres não tinham esse espaço garantido, e agora eu acho que a gente está tendo, e eu fico muito feliz mesmo, e queria já cumprimentar todo mundo que está nos assistindo, meus alunos também que estão por aí, e eu espero que a gente consiga contribuir de alguma forma com esse diálogo de hoje. Obrigada, viu, Ana? Então, a advocacia criminal feminina em especial também, ela é uma luta diária, né? É uma luta que a gente não desiste porque a gente é apaixonado, a gente ama o que faz. E a maioria dos nossos ouvintes aqui são advogados, mas eu sei que também temos aí magistrados, membros do Ministério Público, estudantes de direito, todo o sistema de justiça, eu acho que está aqui nos assistindo. E eu costumo dizer que a Abracrim, ela entende que nós estamos todos do mesmo lado, doutora Tayara, tá? Membros do Ministério Público, advogados, promotores de justiça, apenas em atividades diferentes, todos em busca da justiça. Então, é isso que a gente quer aqui passar, para que todos esses nossos ouvintes aí possam, nesse período já tão difícil que a gente está vivendo, né, pegar essa dificuldade e transformar numa possibilidade aí com as palavras que eles serão presenteados da doutora hoje. Antes mesmo de eu introduzir o primeiro tema, doutora, eu quero puxar uma discussão aqui com o pessoal de São Paulo, que adora dizer que eles foram os precursores, né? A primeira audiência de custódia foi em São Paulo, e nada disso, tá? Foi no Maranhão, falando isso aqui exatamente porque a doutora Tayara é do Maranhão, está aí defendendo, né, o estado dela também. E vocês tiveram uma crise, né, em 2014, muito grande, e aí foi quando deram início realmente às audiências de custódia aí. Após, nós tivemos realmente os tribunais fomentando essa utilização, depois tivemos as resoluções, chegou o STF, e no final chegamos ao pacote anticrime, né? Então, agora nós estamos aí realmente bem posicionados dentro disso daí, da possibilidade da audiência de custódia, da necessidade dela. E de acordo com a sua experiência, doutora Tayara, como protagonista nesse projeto Justiça Presente da ONU com o CNJ, qual a sua visão sobre a audiência de custódia no Brasil? Então, eu tenho alguns pontos assim para apresentar, assim, muito particulares em relação à audiência de custódia no Brasil. Primeiro, que a resolução 213 do CNJ, ela não é uma novidade, né? Porque a gente teve a audiência de custódia, ela foi projetada no nosso país por um Pacto de San José da Costa Rica, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi de 69 e a gente ratificou, o Brasil ratificou em 92, ou seja, isso já estava no nosso ordenamento jurídico desde 92, não só isso, mas a Convenção de Direitos Civis e Políticos da ONU também, que nós compactuamos, também já previa audiência de custódia, isso já era uma realidade em vários países. E em 2015, somente o CNJ se manifestou em relação a isso, com a resolução. Isso também criou uma série de problemas, porque a questão da força legislativa, até que ponto era para se cumprir ou não, se era só uma resolução que
recomendava para os magistrados, mas qual é o grau de obrigatoriedade disso? Então, tinha toda essa questão problemática em relação a nem tudo que está na lei, né? Mas, enfim, a força dos tratados internacionais ela é muito maior, né? Porque os tratados internacionais ratificados pelo país, a gente tem força supralegal, né? Então, já era para ter sido aplicado desde os anos 90, né? A gente já tinha essa determinação legal. Isso não foi feito, a audiência de custódia passou a ser uma frequência desde 2015, com muita dificuldade, Ana Paula, muita dificuldade. Não foi à toa que no final de 2018, né, eu nem estava preparando falar disso agora, ia falar um pouquinho mais na frente, mas eu acho que é super importante a gente conversar sobre isso já de imediato, nortear as pessoas. O CNJ fez uma parceria inédita com a Organização das Nações Unidas a partir de 2018. Finalzinho de 2018, o ministro Toffoli abraçou esse projeto chamado Justiça Presente e decidiram, então, fazer um grande projeto nacional, onde pela primeira vez, além da parceria internacional, o dinheiro vem do Ministério da Justiça também, é uma grande parceria entre instituições, colocar um coordenador sobre a audiência de custódia, um coordenador geral do projeto Justiça Presente, que tem 4 eixos em cada estado. Ou seja, nunca se teve um funcionário, um contratado nas pontas. São 27 estados brasileiros, então assim, a gente nunca teve a possibilidade de ter uma pessoa que trabalhasse, pelo menos uma pessoa que pudesse estar nos territórios, nas pontas, mandando informações para o CNJ, para que o CNJ pudesse ter realmente uma visão clara da conjuntura nacional da audiência de custódia, né? Uma coisa é o que cada tribunal manda, que muitas das vezes os dados não batem, são falaciosos, porque a forma enfim, trabalhar esses dados, produzir esses dados são formas equivocadas e aqueles dados eles são falaciosos. Não de forma intencional, mas às vezes a metodologia utilizada ela não é adequada, enfim. Aqui a gente tinha vários problemas de produção de dados, e ainda temos. Né? Por quê? Porque tem várias varas criminais que fazem audiência de custódia, elas não estão sendo somatizadas no total de audiência de custódia que se faz no Maranhão. Então, quando você pega os dados da audiência de custódia no Maranhão, eles não refletem a conjuntura total. Ou seja, é um prejuízo, inclusive, para o Tribunal de Justiça, né? Porque a gente faz muito mais audiências de custódia do que, de fato, os dados revelam, dados esses oficiais. Isto foi um impacto imenso, Ana Paula. Quando o CNJ botou esses 27 coordenadores do projeto Justiça Presente nos territórios, eles ficaram abismados. É como se fossem 27 países. Né? Nós tínhamos muitos estados de uma forma muito diferente com o procedimento de audiência de custódia. Isso é um problema gravíssimo. Para você ter uma noção, a realidade da audiência de custódia no norte do país, ali que faz fronteira com a Venezuela, é totalmente diferente da nossa realidade de audiência de custódia no Maranhão, por exemplo. O nível, a quantidade de estrangeiro que a gente tem, sem nenhuma condição técnica de ter audiência de custódia, sem juiz, sem tradutor juramentado, sem nada, que você tem uma série de violações de direitos dessas pessoas que estão ali, né, custodiadas, ou seja, a realidade do Acre, por exemplo, não tem nada a ver com a realidade de São Paulo, né? Ou não tem nada a ver com a realidade do Maranhão. Então, assim, a gente tem muitos parâmetros muito diversos. Isso fez com que o CNJ reformulasse o projeto e decidiram, então, contratar mais 27 consultores em audiência de custódia. Abriram um edital, fizeram um concurso, um seletivo. E nesse seletivo eu fui selecionada, não conhecia ninguém desse projeto. E fui selecionada para o Maranhão, que me alegrou muito. Nem todo mundo, acho que só tínhamos 3 ou 4 consultores que estavam nas suas localidades, enfim, nas suas cidades natais, né? Eu era uma, então não era sempre essa realidade. Muita gente foi deslocada para outros estados. Mas isso teve um ganho imenso. A gente conseguiu reportar ao CNJ as realidades do que aconteceu. A gente trabalhava só com audiência de custódia. Os coordenadores trabalham com outras áreas. E a gente trabalha diretamente com audiência de custódia. Primeiro a gente fez um estado da arte, um levantamento geral do que se passava. E isso foi um diagnóstico assim, bombástico do CNJ. Isso vai sair, né, em relatório, já saiu o primeiro relatório, já deve ter saído o segundo relatório, não sei se já saiu com essa pandemia, mas o trabalho é muito sério. Nós somos mais de 100 pesquisadores, 100 pessoas envolvidas, é um trabalho gigantesco, e que vai dar um resultado muito produtivo. E já deu no Maranhão. Eu posso falar pelo Maranhão, depois eu posso falar um pouco mais
sobre essa experiência do que a gente produziu no Maranhão, do qual era a finalidade disso, mas entender, e eu quero falar isso, iniciar disso, que a importância da audiência de custódia, ela se dá por quê? Porque a audiência de custódia ela precisa ser entendida como porta de entrada do sistema prisional. Nós temos uma política de superencarceramento, né? Nós temos uma superpopulação carcerária, porque para tudo se quer direito penal, então já que nós não temos Estado social e já que a política ou nada funciona, tudo que não funciona no Estado social se joga para o direito penal, legisla que o direito penal vai dar conta. Manda para lá, prende que vai dar certo. E a gente vai atolando as masmorras prisionais, porque nós não temos prisões no Brasil, nós temos masmorras medievais, e isso causa causa o que o Supremo decretou em 2015, né, Ana Paula? O estado de coisas inconstitucional. É isso que nós temos. Por conta disso, a audiência de custódia ela toma essa dimensão de grande importância, porque já tinha essa importância, a gente aqui não aplicava, né? E por conta dessa conjuntura de estado de coisas inconstitucional que a gente tem no sistema prisional brasileiro, a audiência de custódia como porta de entrada, a grande porta de entrada do sistema, ela se torna uma grande porta de entrada, mas ao mesmo tempo um grande freio, uma possibilidade de freio e de controle ali, onde a gente pode agir naquele momento com uma conjuntura maior e conexões com outras instituições e outros poderes. Um trabalho fantástico, doutora Tayara, porque, como bem colocou, a realidade do nosso país ela é muito diferenciada de um estado para o outro, né? A nossa geografia ela é muito comecinha para um e para outro. Então, tem que ser identificado isso aí, só realmente com pessoas atuando nesse estudo in loco aqui, realmente iriam poder determinar o que é necessário, o que não. E outro grande problema que eu vejo, não só com relação à audiência de custódia, mas acho que é com a questão da advocacia criminal, do direito penal como um todo, é essa necessidade que a gente tem que estar o tempo inteiro, devido a essas forças antagônicas, tanto na política, também como na sociedade, a gente tem que desconstruir o que passaram de forma errada, né? A audiência de custódia está aí para soltar bandido, né? A gente tem que fazer toda uma desconstrução na cabeça da sociedade para conseguir construir. Então, às vezes, é muito mais fácil você acompanhar na criminologia midiática do que você fazer essa desconstrução, doutora Tayara. Muito bem colocado. Essa questão aí é muito importante. E uma coisa muito, muito importante dentro da questão aí da audiência de custódia é agora o pacote anticrime, né? O juiz de garantia, por enquanto, está suspenso, levanta aí um monte de possibilidades. Eu vi que o Washington, acho que é o Washington, colocou aí que existem locais que eles realmente fazem audiência de custódia, transformam numa mini instrução, né? Que eu sou completamente contrária, não tenho tempo e espaço para a defesa. Como é que você vai ter aí um processo justo com uma ampla defesa? Fui preso, já estou na minha instrução. Então, fala um pouco para a gente, doutora Tayara, da audiência de custódia, na sua visão, dentro do pacote anticrime. Bom, foi importante, eu acho que colocar no CPP, isso traz uma força, né, normativa importante, né, uma segurança, de certa forma, e força o cumprimento disso devidamente pelos magistrados. Eu acho que isso... Outra coisa é o CNJ muito de perto, Ana Paula. Eu acho que essa parceria do CNJ e a regulamentação do pacote anticrime, nesse sentido, do artigo 310, se torna uma força significativa da execução do procedimento, vamos dizer assim, adequado. Por mais que o Justiça Presente esteja presente, né, veja, eu estou falando como no passado, tá, gente? Porque eu larguei essa função em dezembro de 2019. Infelizmente, eu não tive como seguir com o projeto, gostaria muito, mas realmente não deu para acumular tantas funções. Mas a nossa função no território não era, por exemplo, dar aula para o magistrado ou dizer o que ele tinha que fazer, de forma nenhuma, né? Existem fases do projeto e a gente estava ali para assessorar e ajudar dentro das fases a melhor forma e fortalecer essa audiência de custódia. E eu acho que o pacote anticrime ele vem nessa toada, né? De que a gente vai conseguir juntos fortalecer esse processo. O CNJ, mesmo próximo dessa forma, nós tínhamos inúmeras irregularidades no Brasil em relação à audiência de custódia. Uma delas era essa, né? De que a audiência ela virava uma instrução
né, a gente tinha coisas absurdas assim acontecendo. A gente tem acontecendo porque tem juízes que realmente ignoram as determinações, inclusive as orientações do CNJ. Por conta disso, Ana Paula, o Justiça Presente, um dos objetivos é fazer uma parametrização nacional, né? A partir de todo esse levantamento de dados no Brasil todo, que está sendo levantado, ainda está sendo enviado, a gente fez uma série de informações, de processos para o CNJ, que o CNJ recebe, vai ter uma parametrização nacional posterior, onde o CNJ vai dar um informativo, certamente, para a melhor condução da audiência de custódia e orientação dos magistrados. Né? A ideia é que todos os estados, o melhor de tudo é que todos os estados pudessem ter, por exemplo, uma central integrada. Né? E talvez, eu espero que a partir da lei anticrime isso seja reforçado nos estados. Mas, para isso, a gente precisa ter um ambiente muito favorável entre todas as instituições. Porque não depende só do CPP ou só do pacote anticrime, né, para que isso aconteça. A gente tem, por exemplo, um poder executivo que precisa estar junto do poder judiciário nisso. Aqui a gente teve um grande esforço no governo Flávio Dino agora. A nossa central já saiu, ela já está inaugurada. Não houve a mudança que ia ser em abril, de toda a central de inquérito sair do fórum e ir para a central de inquéritos integrada por causa da pandemia. Mas tudo vai funcionar. Por exemplo, o estado de Mato Grosso é um estado que tem uma central integrada. É fantástico, porque lá funciona tudo, IML, produção de documentos, o sujeito vai para a audiência, não tem um documento, ele já desce, faz CPF lá, faz identidade lá. Questões de tortura, Ana Paula, é uma das coisas assim que a gente pensa que, espero que o pacote anticrime reforce essa questão, porque um dos focos principais do projeto Justiça Presente é que no fortalecimento da audiência de custódia a gente consiga combater tortura policial. Até porque o projeto está totalmente vinculado ao pessoal de combate à tortura, o Comitê de Combate à Tortura. Então, isso é fundamental nesse sentido, para que a gente possa. A central integrada, ela facilita muito a vida, porque na hora que o juiz percebe uma ocorrência de tortura, por exemplo, ele não precisa mais mandar refazer um exame de corpo de delito mal feito no IML, voltar. Isso demora muito. Às vezes, o auto de prisão flagrante nem está mais lá na central de inquérito. Então, as coisas se perdem muito. Né? Quando vai para o Ministério Público, já passou muito tempo, e aí o Ministério Público não apura, acaba arquivando, e tudo funcionando no mesmo lugar, na central de inquéritos, integrada, o IML vai estar lá, então ele já desce, ele já faz tudo lá, e esse exame é muito mais bem feito, está todo mundo coordenando, a coisa está mais orquestrada, e eu tenho certeza que isso vai combater mais e vai melhorar mais essa apuração de tortura. Um ponto muito importante, doutora Tayara, que acabou de tocar aí, é essa questão do juiz realmente realizar a audiência de custódia, né? A questão da consequência da não realização da audiência de custódia diante do pacote anticrime. Aí a gente vai para aquela questão também da consequência penal para o juiz, né? Responsabilização penal. A gente sabe que está aí suspenso, que tem a questão do voto, se o parágrafo 4º voltar. Mas eu entendo que na hora em que existir isso aí, realmente os juízes vão ter. Porque não adianta você ter a orientação, faça, mas você não ter uma sanção. Se você não fizer, acontece isso. Porque daí, realmente, a gente nada e morre na praia, não é verdade? Então, qual o seu entendimento dentro dessa responsabilização aí, que eu sei que agora está tudo suspenso, mas qual seria o seu entendimento com relação a isso? Com relação a quais seriam as consequências também, do seu entendimento, que deveria acontecer para essa não realização? Bom, em relação a essa não realização, o CNJ, ele ainda, estou falando pelo projeto, né, pelo que o CNJ percebe nesse quesito, há uma conjuntura para que os juízes realizem, né, a audiência de custódia. Só que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Em vários estados brasileiros, eu não vou dizer todos, porque pode ser que eu esteja cometendo algum erro e eu não sei ao certo se são todos. Eu acho que a maioria dos estados tem uma central de inquérito. Eu sei que não são todos que têm a central de inquérito, realmente, agora eu me lembro. Nem todos os estados têm central de inquérito, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Maranhão, a central de inquéritos, ou seja, não é que todas as audiências de São Luís e da região metropolitana aconteçam na central de inquéritos. Não é verdade. A maioria, sim. Mas, por exemplo,
O CNJ não sabia disso. Quando eu cheguei no território, eu descobri que várias varas criminais executam audiência de custódia porque tem representações, né, ou tem flagrantes, enfim. Não é nem flagrante, porque o flagrante vai para audiência de custódia, mas tem algum pedido de prisão, alguma representação, e acontece, menos em menores proporções, mas os juízes vêm executando. Esses números dessas varas, eles não estão sendo somados, por exemplo, nos dados oficiais do Maranhão. Esse é um exemplo, né? Não são muitos, mas fica ruim, porque os juízes acabam fazendo o seu trabalho e isso não é registrado enquanto audiência de custódia. Esse é um ponto. Mas aí, entrando na tua pergunta, a gente, por outro lado, a gente tem juízes que a gente não dá conta, porque a gente não conseguiu mapear isso, porque são inúmeras varas, eu estou falando só de São Luís, isso acontece no Brasil todo, que deveriam fazer audiência de custódia e não fazem, por N motivos. Porque não se sentem obrigados, né? Porque é aqui e ali que tem uma prisão e eles não se sentem obrigados a isso. Porque eu já escutei de um juiz dizer que ele não faz audiência de custódia porque é muito pouco os casos que chegam para ele e não tem nenhum indício de tortura. Não, mas não é só por isso que você não vai fazer audiência de custódia. Eu queria dizer para ele, mas eu não podia na época, agora eu posso. Né? Vou te dar um outro exemplo. O pessoal do interior, né? Existe essa discussão sobre os juízes do interior, porque só um juiz, uma vara única, os juízes não dão conta, não tem tempo e não tem estrutura para a realização da audiência de custódia, exatamente por isso que houve a suspensão aí em relação à audiência de custódia no Brasil. Questão do juiz de garantias e tudo mais. Aí o CNJ ainda não está nessa discussão, ainda não está operacionalizando essas questões de responsabilização dos magistrados, porque a gente tem que relativizar isso. Tem juízes que têm condições, deveriam e não fazem, é uma história. E tem juízes que não têm nenhuma estrutura e a gente vai ter que pensar sobre isso. Vou te dar um outro exemplo, que é um caso muito clássico, que o CNJ enfrenta isso diariamente. Nós temos territórios muito longe, que a gente só chega de barco. Não tem internet, não tem nada. O juiz está lá. Como é que ele vai conseguir em 24 horas fazer audiência de custódia? Não vai conseguir. Isso é inimaginável. Né? Por quê? Porque a realidade de São Paulo não é a realidade do norte do país. Que tem mato, que tem lá termos, né? Não é nem uma comarca, é o termo que o juiz responde, aconteceu uma prisão em flagrante lá dentro do mato, não tem como, né? Ou então o juiz não faz porque não deu tempo, porque não dá. Enfim, não deu como, não tem estrutura, enfim. Entra a questão da discussão, que eu queria já puxar o gancho, da videoconferência. Né? E que o CNJ terminantemente proíbe. Por quê? Porque se você abrir a sessão, o CNJ entende que isso acaba prejudicando... não sei como é que vai ficar agora, né? Em relação à pandemia, se eles vão relativizar essas questões. Mas a questão do presencial ela é muito importante, porque foi para isso que a audiência de custódia foi construída, né? Não há nada melhor do que o juiz olhar, né? Já vi casos de tortura muito graves. Se o custodiado não estivesse na frente do juiz, o juiz não ia pedir a camisa e, enfim, não ia ver o que viu. Né? Eu já vi audiência de custódia onde, literalmente, o policial estava intimidando o custodiado a falar. Era visível, para todos nós, era visível que ele queria dizer da tortura que ele tinha sofrido, saco de plástico, asfixia, um monte de coisa, e ele olhava para trás, assim, para o policial olhava para ele feio, tipo assim, tu vai falar, cara? Só faltou dizer isso, né? E o juiz insistindo, e ele não se intimidou, ele começou a falar, e o juiz não. Aí o juiz pediu para o policial sair de trás dele, e ele disse, o senhor quer que eu saia, doutor? Não, o senhor vai sair. O senhor vai sair, o senhor vai me dar licença, vai ficar ali do outro lado, eu quero escutar o sujeito. E aí ele se sentiu mais à vontade, começou a falar, mas não falou tudo, mas o juiz claramente percebeu que tinha questões de tortura grave. O problema, Ana Paula, é que esse tipo de tortura ela não é visível fisicamente. Né? Asfixia, saco plástico, não é. E aí existe uma série de... uma ressignificação do conceito de tortura, né? O Comitê de Tortura Nacional, ele entende, a ONU também tem vários conceitos de tortura postural, por exemplo. O cara fica o dia todinho algemado com o braço para trás, isso é tortura postural.
Né? Quando ele tira aquela algema, ele está morto, porque está com dor em toda a região das costas e tudo mais. Então, mas isso não é levado em consideração como tortura. Só se os caras chegar lá todo ensanguentado é que é considerado como tortura, assim, para a maioria dos magistrados. Né? Então, é muito difícil a gente detectar a tortura se você não tem aparência física que mostre isso. Pois é. Eu acho que no direito penal como um todo, doutora Patrícia, principalmente para a defesa, né, é muito importante a gente ter esse contato direto, em todos os sentidos. O direito penal, ele envolve realmente muito aquele sentimento imediato que o magistrado vai ter ali no momento exato da audiência de custódia em si. O outro ponto que a doutora levantou aí com relação a esse aspecto de termos que levar em consideração na questão da possibilidade ou não de virmos a penalizar o magistrado, né, pela não ocorrência, questão geográfica é fundamental ser analisada, a questão das nossas realidades, dos nossos interiores, principalmente aqui no Nordeste, né, a gente tem que levar muito em consideração isso. Mas eu acho que desde que o magistrado, né, de acordo com o pacote anticrime, ele venha realmente a fundamentar, né, ele não vai agora simplesmente deixar para lá, não. Vai ter que fundamentar se isso aí voltar a valer. Exatamente. E aí a gente tá resguardado. E é uma forma, vejo eu, claro que a gente não quer que ninguém seja penalizado, mas a gente também quer que a audiência aconteça, porque para a defesa, como a doutora colocou, ela é fundamental. É a porta de entrada, aí, como foi bem colocado pela doutora. Então, eu acho que tem que a gente pensar bem nessa possibilidade e rezar para que ela volte, para que ela comece a acontecer. Exatamente. O importante é a gente pensar que direitos fundamentais eles não podem ser relativizados. Não. Né? E no momento que a gente dá um passo para trás, né, a gente acaba que permite outros 10 juntos. Então, a gente tem que pensar muito bem aí nesse momento. Penso eu que a discussão da videoconferência, Ana Paula, em relação à pandemia, né, voltou muito essa questão. Eu vi vários textos de vários juristas ponderando o seguinte, a recomendação 62 do CNJ, né, em relação à questão das audiências de custódia agora nesse momento de pandemia, recomendando aos tribunais, os tribunais poderiam, né, fazer as suas devidas resoluções e tudo mais. Mas não colocou, por exemplo, a obrigatoriedade de videoconferência. Tem determinados lugares que ficaria quase impossível também fazer videoconferência, porque tem toda uma estrutura, você tem que levar contato com o preso, enfim. É muito complicado em tempos de pandemia, né, de você colocar em risco também determinados funcionários e um monte de coisa. Eu vi vários textos de críticas pesadas em relação a isso, e também conversei em relação à não utilização da videoconferência de forma como exceção nesse momento. Por outro lado, conversando com alguns magistrados aqui da Central de Inquéritos, a gente pensa, né, acho que talvez a postura do CNJ aqui é exatamente pensar em não dar um passo para trás, porque se você abre um precedente, isso pode virar um problema depois da pandemia. Tipo assim, não deu tão certo, podia ficar. E aí é exatamente o que o CNJ não quer. E eu vou dizer um negócio assim, é engraçado, porque depois que eu entrei nesse projeto, eu pude ver como é que o CNJ pensa aqui por dentro. O CNJ quer muito que as coisas se mantenham dentro da lei. A presença do custodiado. Uma outra coisa, Ana Paula, que ninguém percebe é o tempo da audiência de custódia. Nós tínhamos estados brasileiros que a audiência durava 4 minutos. Nossa. O cara mal perguntava o nome. A gente teve treinamentos e tal em Brasília. 4 minutos. Essa era a média da audiência de custódia do sujeito. É um desrespeito absurdo. Não que ele tem que passar a manhã toda com um custodiado, porque tem casos que o cara faz, sei lá, 60 audiências de custódia por dia. Aqui no Maranhão, a média são 5, 6. A gente tem 3 juízes, muitas das vezes 3. Quando um sai de férias, ficam 2. Sei lá, 6 por dia. Já aconteceu de ter mais gente, porque o flagrante era maior, mas normalmente dá essa média de 5, 6. Totalmente diferente de outras realidades, mas ainda assim, né? 4 minutos, amiga, era um negócio de rachar a cara. Oi, né? Meu nome é Nélia. Oi, tchau. Oi, tchau, né? Doutora Tayara, eu acompanhei uma decisão, acho que do STJ, que foi contrária, né, à realização aí das audiências de custódia por videoconferência de forma bem pacífica, bem pontual, mas ela se deve a um fato ocorrido antes do pacote anticrime. Eu tive esse cuidado de observar esse detalhe.
E de acordo com o pacote anticrime, ela vem, né? A possibilidade dela, ela está aí, ela está bem nítida para a gente. E aí, independente desse período de pandemia, né, que como a doutora bem colocou aí, o nosso receio é exatamente permitir algo no momento de exceção, ou em algum caso excepcionalíssimo, e depois eles olharem para a gente e dizer, não, deu certo ali, agora a gente vai continuar nesse caminho, né? Uhum. Mas realmente também a gente tem que analisar nesse momento de exceção o quê? Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós não estamos tendo as audiências de custódia, né? Nós estamos indo aí pelo vamos dizer assim, pelo rito antigo. Então, seria melhor para a gente, nesse momento, permitir a audiência de custódia via videoconferência, em que moldes, ou seria realmente voltar para o momento anterior, em que não ocorre a audiência de custódia? O que será que seria mais prejudicial ou mais vantajoso, né? É muito complicada essa. O Brasil é grande demais, Ana Paula. A posição institucional ela precisa ser muito bem pensada, porque senão você abre um precedente grande, e isso para depois a gente reverter essa questão. Essa discussão toda da videoconferência, ela vem muito embasada nas realidades dos interiores, né? Como eu te falei, essas realidades muito dificultosas, de que foi colocado, é melhor fazer videoconferência do que não fazer audiência de custódia. Então, isso eu não sei te dizer qual é a posição do CNJ, eu até quando saí não tinha visto, eu ainda era de não fazer por videoconferência, e eles são firmes, eu acho até o STJ vem nessa levada aí muito firme, exatamente para tentar se assegurar direitos fundamentais aí. Eu, para te falar a verdade, sou super a favor da audiência de custódia presencial, ainda que nesse momento da pandemia a gente volte ao rito antigo de não ter, aqui a gente também não está tendo, por preservação de todos. Os juízes estão só examinando de forma digitalizada em home office. Ainda assim, eu acho que é melhor não abrir um precedente, mas eu não posso te dizer com todas as certezas, a gente não sabe, a gente tem que ver como é que isso vai se portar. Esse momento também é muito difícil para a gente, porque a gente está num estado de exceção, né? Num momento muito diferente, onde a gente nunca imaginou. A gente tem que lidar com muitas crises, né? A gente tem que lidar com muitas crises. Eu costumo dizer, Ana Paula, que todas essas questões que a gente está vendo agora, elas já estavam, né? O sistema prisional sempre esteve em crise, porque ele nasceu para funcionar exatamente dessa forma caótica. A pandemia ela só fez agudizar e exaltar aquilo que já era caótico, né? Então, os problemas que nós já tínhamos antes da pandemia, eles foram agudizados agora, né? Inclusive a questão da saúde prisional, que é um outro problema gravíssimo, que tem tudo a ver com a audiência de custódia, porque é um dos pontos que o CNJ, no Justiça Presente, se preocupa, é essa questão do trato do magistrado, da preocupação de ter essa assessoria e esse cuidado em relação à saúde desse custodiado. Por exemplo, tuberculose. Uma das coisas que a minha função pregava era que a gente conseguisse implantar testes rápidos de saúde na audiência de custódia. Aqui no Maranhão nós fazemos já na triagem. Nós conseguimos isso. Outra coisa foi implantar a equipe psicossocial, para que hoje o custodiado aqui no Maranhão, quando eu cheguei, não existia isso. Quando nós foi uma consequência importante da nossa permanência no projeto, nós conseguimos implantar a audiência de custódia com uma parceria com a CEAP. Elas são duas psicólogas, duas assistentes sociais, duas psicólogas e uma assistente social, uma parceria entre CEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, e o Poder Judiciário do Maranhão. Todos os custodiados, eles passam primeiro por uma avaliação psicossocial. Esse modelo dessa avaliação virou um modelo nacional, a gente ficou muito próximo ao modelo, por exemplo, francês. A gente tem muito orgulho disso. O magistrado já recebe online essa avaliação. Por exemplo, muitas coisas que ele não pode perguntar na audiência de custódia, ele já tem aqui, né? São coisas importantes, inclusive uso de drogas, problemas familiares, principalmente aquela mulher que precisa de um amparo maior, muitas das vezes, coisas importantíssimas. Isso gerou uma consequência muito importante da audiência de custódia. A movimentação do magistrado modificou completamente, né? A gente teve consequências muito positivas de um desencarceramento significativo.
Nós sempre tivemos juízes excelentes, com visões muito garantistas aqui. A gente tem a sorte disso. Isso é uma sorte, realmente. Nem todos os estados têm esse juízo. Tem estados, por exemplo, que cada dia é um magistrado que faz audiência de custódia. Aqui não, os mesmos. Então, a gente consegue fazer um trabalho forte. Voltado. Isso. E a gente também tem uma prática aqui que alguns estados também executam, Ana Paula. Não sei se no Rio Grande do Norte. Às vezes chegam autos de flagrante, ou mesmo representações para o magistrado, e ele prefere não fazer a audiência de custódia e soltar de imediato, porque ele acha que se ele for avaliar, o cara vai passar mais tempo preso. Então, por uma garantia de direito, já que ele vai soltar, ele solta logo e não faz audiência de custódia. Bom, isso gerou um impasse no CNJ quando a gente informou isso, né? E vários estados fazem isso, não é só aqui no Maranhão. Por um lado é excelente, porque você garante a soltura imediata, né? Mas o CNJ também fica avaliando. Não tem, quando eu saí, o CNJ não tinha posicionamento em relação a isso, né? Se é bom, se não é bom, se a gente deve continuar. Eu acho fantástico, mas o CNJ chama a atenção do seguinte, mas tem outras questões que precisam ser avaliadas, né? E que talvez a audiência daria isso para o magistrado. Aí, né, se pensa o seguinte, mas em compensação ele vai ficar 24 horas preso, a mais, sei lá, né, tantas horas dentro da triagem, porque ele vai para Pedrinhas aqui, né? Então, para Pedrinhas não é mais Pedrinhas, é Presídio São Luís. Deus me livre, secretário de administração penitenciária, veio falando Pedrinhas, nunca mais ele fala comigo, senhor. Aqui não tem isso não, viu, doutora Tayara? Isso de pegar e soltar e desafogar já, porque trata-se realmente de um direito, né, que a gente sabe aí, mas por aqui não acontece assim, não, infelizmente. Infelizmente. Tá? Vamos ver se a gente e aí, consegue... é por isso que a gente tem também um número baixo de audiência, porque eles já soltam, para despacho, já soltam antes. Aí cai muito a realidade das audiências. Antes de passar para o próximo tema, eu quero aqui registrar a presença do meu presidente estadual, Aquiles Perazzo, o doutor Alex Neder aí também, vários colegas de várias partes do país, doutora, elogiando aqui o tema. Eu não estou conseguindo ler, eu sou meio... Eu também quase não consigo. Eu queria ver as perguntas do pessoal, mas eu quase não consigo, vou deixar isso para você. Estão todas aqui também. Pois é, doutora. Essa questão da audiência de custódia, qual seria o seu entendimento sobre ela e a doença mental? Audiência de custódia e doença mental. Ai, meu Deus do céu. É um problema. Menina, olha... É uma esquizofrenia, viu? Não vou lhe dizer não. Olha, eu não vou mais aceitar esses convites da Abracrim não, nacional, viu? Nossa digníssima Thaís. Essas perguntas são muito difíceis. Eu não sei o que falar aqui para a nossa amiga Ana Paula. Ela quer que ela vai ficar um pouco decepcionada comigo, mas eu não tenho tantas coisas boas para dizer para ela. Imagina! Ana Paula, minha amiga, olhe, ontem, coincidentemente, eu recebi uma mensagem muito agradável de uma defensora pública. Talvez você conheça, eu não a conheço pessoalmente, mas recebi uma mensagem dela. Ana Paula... Meu Deus, como é o nome dela? Ana Paula Magno, acho que é Ana Paula? Patrícia Magno. Patrícia Magno. Acho que é isso, o nome dela. Eu já vi. E aí, ela está fazendo doutorado e, enfim, entrou em contato comigo para a gente conversar um pouco. Ela me passou um texto muito interessante da orientadora dela que diz assim, antes da ambulância, o camburão chega antes da ambulância, na audiência de custódia. Caramba! Que tema, que título, né? Não precisa mais escrever nada, isso define muito, né? Infelizmente, ela disse assim, para mim, Tara, a minha tese é muito da minha pesquisa local e o meu dia a dia, assim, exaustivamente eu venho trabalhando para tirar essas pessoas. Porque a audiência de custódia, o cara encaminha com prisão preventiva porque tem algum transtorno psíquico. Falei, como? É uma enxurrada de medida de segurança, assim, na audiência de custódia. E a gente tem um problema muito grave, Ana Paula, que eu escrevi um texto com meu querido amigo Antônio Santoro, um texto, acho que já faz um ano, que saiu na revista de Ciências Criminais do IBCCRIM, a revista brasileira, uma revista A1, onde a gente trata exclusivamente
do artigo 319, né, o inciso 7º, que é exatamente uma medida cautelar diversa da prisão, que é a possibilidade da internação, né, cautelar. Bom, a gente tem vários problemas em relação a isso. O juiz, na audiência de custódia, ele poderia aplicar como medida cautelar diversa da prisão uma internação psiquiátrica. Isso é contraditório da própria estrutura do negócio, né? Porque se a gente está tratando de um artigo que fala de medida cautelar diversa da prisão, já não pode ser uma internação, né? Óbvio que não pode ser uma internação. Então, assim, isso é como sempre se faz. A gente está sempre ressignificando conceitos e posturas do século XIX com base em cientificismo, com base em questões biopsicopatológicas do sujeito. Com base na ciência, eu posso te internar e te liquidar, porque o sujeito vira pessoas matáveis, né? Corpos matáveis. Por essa conjuntura científica, é justificado que o sujeito possa ser internado, sim. Né? Isso é absolutamente legal, é deslegitimado, isso não era para estar no 319. Né? Você não pode fazer, a internação compulsória, ela precisa ser exaustivamente justificada. Né? Isso é um problema, eu vou te dizer por que é um problema. Isso é uma preocupação dos magistrados aqui do Maranhão, eu estava de perto e eu enfrentei isso com eles, assim, assessorei muito a preocupação imensa da juíza, assim, 2 dias, o que eu faço com esse sujeito? Por quê? Porque a gente não tem uma rede, muitas das vezes, do Poder Executivo de assistência à saúde preparada, né? Então, muitas das vezes, em alguns estados, eu vou fazer essa ressalva aqui, de magistrados que querem tomar posturas adequadas, mas não tem para onde mandar. Aí a coisa complica muito, né? Quando você não tem uma rede de articulação, que foi o que nós construímos aqui, que era outra fase do nosso projeto, isso no Brasil todo, era o pós-audiência de custódia, porque não é só soltar, porque o cara vai lá reincidir. O Estado precisa dar uma assistência social, né? Você soltar com uma cautelar diversa da prisão ou sem cautelar, porque para você dar uma cautelar diversa da prisão, você precisa justificar e motivar, porque os princípios são os mesmos. Porque você está dando uma cautelar, só não é uma prisão. Né? Você tem que ter fumus contra delicti periculum libertatis, do mesmo jeito. Então, isso precisa ficar claro. Mas tem juiz que dá rodo, cautelar diversa da prisão aí, sem nenhuma estrutura técnica. Você precisa garantir que roteiro é esse, né? Qual é essa rede assistencial de apoio que ele vai seguir. Isso não existe na maioria dos estados. Então, o cara solta com uma monitoração eletrônica que muitas das vezes não acontece em nada, não demora muito, ele reincide e volta. É óbvio que ele vai reincidir. O sujeito não tem... E aí, por exemplo, ele tem que ir para o CIAPS frequentar 2 vezes ao dia. Ele mora lá no Inferno da Pedra. Ele para pegar ônibus ida e volta, ele gasta quase R$10. Ele vai comer ou ele vai gastar R$10 para ver um grupo reflexivo, uma palestra, sei lá das quantas, 2 vezes por semana. É uma realidade muito difícil, doutora Tayara, e é mais difícil ainda, como eu coloquei em outro ponto aqui da nossa conversa, sobre outro assunto, mas que cabe aqui também, que as pessoas, a gente tem que desconstruir aquela ideia para construir. As pessoas, a população tem que entender que a pessoa que está lá custodiada, que está presa, que ela vai voltar para a sociedade. A forma como ela vai voltar, o que a gente vai fazer para ajudar com que ela se torne aí uma pessoa que não volte a cometer ilícitos, depende da gente também, né? Eles não estão em outro planeta, eles estão aqui e eles voltam para cá. E o nosso sistema como um todo, ele é extremamente arcaico, não ressocializa, não ajuda, não fomenta. Claro. É como se fosse realmente uma população marginalizada, que tivesse ali jogada de lado, e a gente não entende que aquele lado, ele realmente afeta a gente, ele realmente faz parte da gente. Somos um todo, então realmente tem que ter uma visão diferenciada para isso daí também. Mas aí eu iria fugir aqui do nosso tema. Mas a questão da audiência de custódia de relação ao doente, a pessoa em sofrimento psíquico, ela tem um estigma muito característico que, assim, ele não serve para nada, Ana Paula. O Estado não quer saber desse sujeito. Né? Vamos deixar isso claro. Ele é lixo humano. Ele é lixo humano, ele não vota, ele não compra, ele não serve para nada, nem a família quer. E ainda por cima ele cometeu um crime, ou seja, ele é pior, ele está abaixo do criminoso, porque ele tem um negócio a mais. Então, assim, eu posso te falar isso, porque recentemente eu fiz uma inspeção em manicômios brasileiros,
Isso é um relatório nacional, está no meu site, à disposição do pessoal, um relatório feito pela Conselho Federal de Psicologia. Toda a realidade da saúde brasileira é trazida para o sistema de justiça criminal. Porque a medida de segurança, ela é o pior do manicômio com o pior da prisão, é a medida de segurança. E ela começa na audiência de custódia, muitas das vezes. Então, assim, o Estado não tem interesse nenhum. Se você não tiver magistrados comprometidos, se você não tiver um poder executivo também que te assessore, e se você não tiver uma grande articulação entre poderes, porque é isso que nós estamos falando, e o Projeto Justiça Presente, ele tem essa função. A minha função era de articulação. Eu passei meses fazendo grupos de pessoas estratégicas de 5 secretarias de Estado do Maranhão, para que a gente pudesse ter um fluxo correto pós-audiência de custódia. Eu saí do projeto nesse patamar. Estava tudo encaminhado. Agora, com a pandemia, deu uma parada e a nossa colega que me sucedeu vai começar a trabalhar esse fluxo, esse controle. Principalmente aquela mulher que precisa. Muitas das vezes a gente tem audiência de custódia de pessoas muito jovens, 18, 19 anos, meninas, que estão entrando no tráfico, que foram porque está namoradinho, e aí ela foi presa em flagrante. Essa menina precisa ser resgatada urgente. Estudar, essa menina tem que ter condições, essa menina nunca foi socializada, digamos assim. O que eu vou ressocializar com o sistema penal? Mas imagina, né? Não tem. Esse pensamento, né, de que bandido bom é bandido morto é um pensamento hipócrita. Entender isso, porque todo mundo comete crime. Né? E só serve para o outro. É um pensamento hipócrita porque todo mundo comete crime. E todo mundo está sujeito e suscetível ao processo penal. Né? É uma questão de sorte, é uma questão de você não foi ainda, mas você pode ser pego. Você pode ser você amanhã, né? E aí? E aí você vai querer todos os seus direitos garantidos. Porque eu resolvo esse problema em sala de aula fácil. Eu digo para os meus alunos assim, não garantistas, né, para não dizer coisa pior, e digo assim, vou resolver um negócio. Se vocês forem presos, me contratem como advogada de vocês. Quando chegar na delegacia, eu vou dizer para o delegado, pode começar a bater, viu? Que é para ele falar. Só tá louca, professor? Eu digo, não, começa a tortura agora. Você falava em sala de aula que bandido bom é bandido morto, que tinha que bater pro cara falar, né? É verdade. Aí tinha o negócio de desbaratar facções. Professora, porque tem que desbaratar as facções. Eu digo, meu filho, então, se você for preso um dia, me contrate, que eu vou dizer a primeira coisa que eu digo pro delegado, pode bater. Deixa ele falar. Ele tem que falar, né? Tem que falar o que ele sabe. Pode começar a bater. Por quê? Porque a regra tem que ser para todo mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente defende. A gente tem que defender o Estado de Direito que está problemático, que a gente está numa desestrutura. A gente tem o que Rui Cunha Martins chama de um Estado de Direito com pulsões autoritárias. Nós temos um problema político grave. Hoje, mais um problema estourou. Agônicos, né? Nós temos ministros que saem a rodo toda hora do projeto político que está se desmoronando, acho que ele nunca se estruturou e agora pior ainda. Então, isso tem consequências no sistema de justiça criminal. O ministro da Justiça que saiu recente, ele desconfigura um DEPEN que não produz dados, um DEPEN, por exemplo, que tem dados defasados, né? Tem falta de estrutura e numa pandemia a gente não consegue saber quem está infectado. Ou seja, a gente tem um caos e a gente tem que torcer e fortalecer muito o discurso do Estado democrático de direito, e essas regras precisam ser fortalecidas para todos. Porque quando é você, o seu amigo, o seu parente que está preso, você não quer que seja torturado e que as regras sejam quebradas. Se fosse eu, a advogada contratada, eu ia dizer, e agora vamos fazer aquela mini audiência de instrução e já resolver tudo aqui, né? 4 minutos. Condena logo. E se ele confessar lá, já deu a condenação, prisão perpétua ou pena de morte. Pronto. Com certeza. Doutora Tayara, estou aqui cheia de temas. A questão da liberdade provisória proibida, a carência aí, né, da decisão dos magistrados quando eles não fundamentam. Muitas coisas, mas o nosso tema está chegando próximo do fim, que é uma pena imensa para mim, porque o assunto está maravilhoso, estar perto da doutora, nem que seja virtualmente, uma presença virtual. Para mim é uma honra, uma satisfação, um crescimento enorme. Esse ciclo de lives da Abracrim, ele está acontecendo de segunda a sexta, e como eu disse, é uma possibilidade incrível nesse momento de dificuldade que foi criado para o crescimento da advocacia, para o fortalecimento da advocacia criminal. São temas importantíssimos que estão sendo trazidos por grandes profissionais, como a doutora Tayara Castelo Branco aqui, como eu falei para vocês no começo, né? Mais do que ninguém aí
extremamente apta para falar sobre todos esses temas que nós falamos. Eu gostaria que a doutora agora fizesse as considerações finais antes que o nosso tema termine, para que a gente não caia no meio delas. Doutora Tayara. Ana Paula, eu queria muito te agradecer, a sua simpatia, a sua delicadeza. Você é uma querida, eu ganhei uma amiga virtual aí, mas em breve a gente vai se encontrar. Eu espero que a gente consiga fazer o evento da Abracrim, que a gente tinha combinado lá, Abracrim Mulher, lá em Curitiba, e que a Thaís consiga executar junto com todo mundo, com vocês todos, que a gente, muito em breve, a gente se encontre. E dizer que esse espaço é um espaço que fortalece isso que a gente está falando, né? O Estado Democrático de Direito. Muito obrigada por esse espaço. Assim, gratidão pelos invisibilizados. Eu agradeço em nome dessas pessoas todas que sofrem diariamente injustiças, que passam pelas audiências de custódia, dependem da gente, eles dependem da gente que a gente fortaleça esse Estado Democrático de Direito. Os alunos que nos assistem, eu digo sempre, precisamos de vocês, que vão ser futuros juristas, para que vocês mantenham essa força. E eu acho que esse espaço, ele significa isso, ele significa um espaço de direito, de fortalecimento, de ressignificação nesse momento, de união, né, que a gente dê força uma para a outra, que a gente dê força um para o outro, que a gente possa manter esse estado de construção de direitos, mas também de fortalecimento e de manutenção, né? Que essas pessoas sejam invisibilizadas, elas possam ter vozes e que elas possam ter os seus direitos garantidos. Né? Nós não queremos nada, ninguém está falando de impunidade aqui, né? Nós estamos falando de garantias de direitos, isso não tem nada a ver. Né? E também eu acho que esse é um espaço de fortalecimento da nossa classe, muitas das vezes desrespeitada, né? Que a gente não tem espaços. Eu acho que esse espaço do Instagram é democrático, a gente faz isso gratuitamente e a gente também dá condições também das pessoas poderem interagir conosco, e eu fico com pena que não dá tempo da gente conseguir responder a todo mundo, falar com todo mundo. E eu aproveito também para dar um beijo para o pessoal do Maranhão, os meus ex-alunos, meus alunos, Daniel, que está aqui. O Daniel está falando um monte de coisa, meu aluno da pós-graduação. E o pessoal do Rio Grande do Norte e o pessoal do Nordeste, e as mulheres todas da Abracrim Nacional, da Abracrim Mulher, tá? Muito obrigada, estou à disposição. E para mim é uma grande honra contribuir com vocês. Olivia, querida, obrigada. Marjorie, professora, feminista maravilhosa. E aí eu deixo meu abraço para todas e dizer para vocês que eu estou na luta com vocês e apoio sempre. Muito obrigada. Doutora Tayara, quem agradece somos nós, né? Gratidão é uma palavra genuinamente aí brasileira no seu sentido, que vai muito além do obrigada, né? Vai daquilo que você realmente fez de coração algo, sem nada em troca. Então, nós dizemos para a doutora que esteve aqui hoje nos acompanhando, nos presenteando com todo esse conhecimento. Gratidão, doutora Tayara. A Abracrim Nacional agradece. E espero e convido a todos aí, agradecendo já a participação de todos que aqui tiveram, para que façam parte desse ciclo de lives, para que acompanhem, para que se mantenham unidos e fortalecidos nesse nosso caminho tão incerto que esse isolamento está nos impondo. Doutora Tayara, foi uma que tenhamos empatia, né, Ana Paula? Que todo mundo se cuide, que nós tenhamos empatia, que a gente possa superar esse momento difícil. Nós já vivemos na crise, né, o dia todo, na pancada do sistema criminal, a gente já sabe o quanto é dolorido a prisão. Estamos todos aprisionados em casa, né? Nós estamos todos vivendo o sistema de controle. O sistema, exato. Estamos passando próximo. Infelizmente, por culpa de um vírus, de uma justificativa científica, né? Nós estamos com justificativas do século XIX. Então, que tenhamos empatia, né? 20 segundos, mas eu quero realmente agradecer, doutora Tayara, e dizer que essa pandemia veio e que com essas possibilidades eu tenho a certeza que com o auxílio de pessoas como a doutora, com certeza nós sairemos melhores dela, não voltaremos iguais. Gratidão. Obrigada, gratidão, querida. Até a próxima. Tchau.